Eu quero começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas que a princípio podem parecer meio nada a ver e te gerar uma certa estranheza, mas sério, me dê alguns minutos para te fazer pensar um pouco. Como você sabe que não está sonhando agora? Afinal, em um sonho, você nunca sabe que está sonhando. Como sabe que o passado realmente aconteceu? Ele não existe em lugar algum, você não consegue acessá-lo apenas na sua mente através de suas lembranças. Como sabe que todas as suas memórias não foram criadas há 5 minutos atrás? Como sabe que outras pessoas e outras consciências de fato existem? Como sabe que talvez não tenha usado um cogumelo insano de poderoso e não vai acordar daqui 2 dias sendo uma pessoa completamente diferente pensando: Puta merda! Isso foi do cacete! Talvez você tenha algumas crises existenciais ao longo do vídeo, e eu já adianto que eu não tenho as maiores intenções do mundo de responder perguntas, mas sim talvez te gerar mais perguntas. Ao decorrer do vídeo eu vou te contar um relato que aconteceu comigo, que eu te garanto que você nunca ouviu algo parecido, mas fique em paz que vai valer a pena, isso eu te prometo. Eu não vou falar sobre René Descartes ou René Descartes en français si vous préférez, e aquela velha história da certeza fundamental de penso logo existo. Vou falar sobre algo muito mais profundo e perturbador, solipsismo, a ideia de que só a sua mente pode ser verdadeiramente conhecida. Então vamos lá, é óbvio que você não está sonhando agora, afinal você está acordado assistindo a esse vídeo, e a resposta para a maioria desses tipos de pergunta que eu fiz no início é: por mais que uma hipótese não pode ser provada com absoluta certeza, não significa que ela seja igualmente provável. O ponto é, você só percebe que estava sonhando quando você acorda, e aqui as coisas ficam interessantes. Ao mesmo tempo que sua mente está criando a história, com enredo, personagens, cenários, ela está vivenciando essa história, ou melhor, você está vivenciando essa história. Você é o escritor, o diretor, o roteirista, o cinegrafista, o protagonista e até os personagens são construtos da sua própria mente. O cérebro pode fabricar uma realidade inteira durante apenas uma noite, e faz isso diversas vezes ao longo das nossas vidas. A pergunta mais fundamental e aterradora do solipsismo é: existe alguma maneira de provar que outras consciências realmente existem? Spoiler, não. Não existe prova lógica definitiva. É completamente impossível. Afinal, você já foi alguém além de você mesmo? Já saiu da sua própria consciência para observar como é ser outra pessoa? Nasceu com poderes psíquicos, estilo Professor Xavier? Eu acho que não, né? Você sempre foi o bom e velho você. Talvez até esse vídeo seja uma construção da sua própria mente. A minha voz, essa tela que você está assistindo, o ambiente à sua volta, tudo. Tudo mera criação da sua imaginação. Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já morreu? Já deixou de existir? Sabe como é a inexistência? Já conseguiu experienciar o nada absoluto? Não também, né? Pois é. Mas então por que você tem medo da inexistência? Medo de algo que nunca foi experienciado e relatado por nenhum ser humano? Bom, sabemos que as pessoas morrem e que o corpo apodrece. As células degeneram, ou por apoptose ou por necrose. Os sistemas deixam de funcionar e aparentemente a consciência dos que nos deixam vai embora, simplesmente se esvai. Segundo a ciência, quando morremos, não existe vida após a morte, apenas o vazio da inexistência. Simplesmente o nada, simplesmente o limbo. Mas espera, o que significa não existir? Parece uma pergunta idiota, mas pensa um pouquinho. O que exatamente é o nada? Você já viu o nada? Você já tocou o nada? Consegue imaginar o nada? Talvez você imagine um espaço preto ou branco, só que um espaço preto ou branco já é alguma coisa. Um vazio é alguma coisa. Você imagina silêncio, mas o silêncio já possui tempo. Então, o que exatamente seria o nada absoluto? A filosofia vem discutindo isso há mais de 2000 anos. Parmênides, um filósofo grego do século V a.C., defendia uma ideia radical. O nada simplesmente não pode existir, porque para falar sobre o nada, você precisa transformá-lo em alguma coisa. Em outras palavras, aquilo que não existe não pode nem sequer ser pensado. Séculos depois, Martin Heidegger escreveu um livro inteiro tentando responder uma pergunta aparentemente infantil: por que existe alguma coisa em vez de absolutamente nada? E até hoje ninguém encontrou uma resposta definitiva. E talvez você pense, tudo bem, mas o que a física tem a dizer sobre isso? E na verdade, ela tornou a pergunta ainda mais estranha. Quando ouvimos falar em vácuo, imaginamos um espaço completamente vazio. Mas na física moderna, o vácuo não é um nada absoluto. Mesmo quando retiramos toda a matéria, permanecem campos quânticos preenchendo o espaço. Esses campos sofrem pequenas flutuações espontâneas, previstas pela mecânica quântica e observadas indiretamente em diversos experimentos. Em outras palavras, o vazio da física não é tão vazio assim. Então talvez o nada absoluto seja uma das únicas coisas que nunca encontramos na natureza. Nunca observamos, nunca experimentamos e talvez nunca possamos experimentar. Então, recapitulando, podemos dizer que existem 3 ideias de nada. O nada psicológico, aquilo que imaginamos quando pensamos em vazio, o significado que demos à palavra nada, um espaço preto e silencioso, mas novamente isso não é nada, é simplesmente uma representação mental.
O nada filosófico, a ausência absoluta de qualquer entidade, propriedade, espaço, tempo ou possibilidade. Muitos filósofos argumentam que esse conceito é incoerente ou impossível de conhecer. E o nada da física, frequentemente chamado de vácuo quântico, que está longe de ser um nada absoluto. Nele existem campos quânticos, energia de ponto zero e flutuações. É o estado de menor energia de um sistema, não a ausência de tudo. Tudo isso se relaciona com uma experiência que aconteceu comigo por volta de 2018 ou 2019. Quando eu era adolescente, eu era extremamente curioso. E como acontece com muita gente na cidade, uma dessas curiosidades era experimentar aquela plantinha verdinha que todo mundo conhece, né? A famosa Maria Joana. Uma noite, voltando de um rolê, eu passei por um ponto de ônibus e vi um garoto mais ou menos da minha idade fumando alguma coisa. Na época eu fumava cigarro de vez em quando, então eu decidi pedir um. Ele olhou pra mim e respondeu: cigarro não tenho, mas eu tenho esse barato aqui, mano. E aí ele tirou uma caixinha de mentos do bolso. Dentro dela tinha um baseado bem encorpudo, vamos dizer assim, aquele famoso dedo de gorila. Perguntei quanto era, R$ 20. Eu achei caro pra um cigarro e aí questionei ele. Ele só deu uma risadinha pra mim e respondeu: relaxa que esse é o bagulho. Hoje eu diria que aquela foi provavelmente a frase mais verdadeira que alguém já me disse. Naquela noite eu já tinha bebido bastante e já estava bem cansado, então resolvi guardar para o dia seguinte. No domingo meus pais costumavam passar o dia fora, e eu pensei, perfeito, vou experimentar sozinho, com calma. No começo da tarde eu desci para um parque que ficava atrás da minha casa. No final de uma trilha existia uma pedra, perto de uma ponte abandonada. Era o lugar perfeito, era isolado, silencioso e ninguém passava por ali. Sentei, acendi, primeira tragada, nada, segunda, nada. Eu lembro até de pensar, pelo visto não era o bagulho. Eu nem tinha terminado de fumar quando tudo começou a mudar. Minha boca secou completamente, meu coração começou a acelerar, mas não era uma sensação parecida com ansiedade, era diferente. Era como se alguma coisa estivesse profundamente errada. Não comigo, com o mundo. É muito difícil colocar em palavras, mas imagina entrar na sua própria casa e perceber que absolutamente tudo está no mesmo lugar, mas por algum motivo você sente que alguma coisa está completamente errada. Foi exatamente essa sensação. Como se a realidade tivesse saído alguns centímetros do lugar, como se alguém tivesse trocado o universo inteiro por uma cópia que imitasse a realidade. Tudo parecia diferente, esquisito, nada parecia certo. Naquele momento, a primeira coisa que veio na minha mente foi: vou embora, não tô legal, vou pra casa, que foi o lugar que minha mente associou com um lugar seguro. Aí eu levantei e comecei a voltar pra casa. Mas eu não voltei andando, eu tava com tanto medo que eu voltei correndo. Caminhava rápido, depois corria um pouco, depois voltava a andar rápido, eu queria voltar logo pra casa. O problema é que o parque, que eu conhecia praticamente desde criança, parecia outro. No caminho tinha um trecho que era cercado por algumas árvores. Eu fiz aquela trilha na minha vida, acho que mais de umas 100 vezes. Eu conhecia cada curva, cada banco, cada subida, só que naquele dia, as árvores tinham simplesmente sido cortadas. Uma parte inteira da mata tinha desaparecido. E naquela hora eu pensei, caramba, será que eu realmente cortaram essas árvores ou eu tô vendo coisas e tô ficando maluco? Sei lá, é só o efeito desse negócio aqui que eu usei? Hoje eu sei que elas realmente tinham sido cortadas, mas naquele momento eu não tinha como saber. Essa talvez tenha sido a primeira vez na vida em que eu duvidei da realidade. Eu deixei de confiar completamente na minha própria percepção. Eu realmente me questionei o que era real e o que o meu cérebro estava inventando. No final da trilha tinha um morrinho que dava do lado da minha casa. E eu lembro de ter subido correndo desse morrinho, desesperado mesmo, tipo... Não era uma corrida normal, era quase instintiva, tipo um animal fugindo de um predador, sabe? Se alguém tivesse me visto naquela hora, eu provavelmente teria pensado que eu tava surtando, e estaria certo nesse pensamento. Quando eu finalmente cheguei em casa, eu tinha a esperança de que as coisas voltariam ao normal, e, bom, não voltaram. Pelo contrário, a sensação só tinha aumentado. Parecia que existia alguma verdade escondida na minha frente, como se eu estivesse a um passo de perceber alguma coisa que nunca deveria ser percebida. Eu estava suando frio, meu corpo estava completamente arrepiado, eu sentia um medo tão verdadeiro. Eu nunca tinha sentido um gelo, um frio na espinha que nem aquele. E o meu coração não desacelerava. A única coisa que eu pensei foi: vou tomar banho e tentar dormir, né? Talvez esse inferno passe. E foi uma péssima ideia. O que já estava estranho começou a ficar mais estranho. Parecia que eu estava enxergando as coisas com a textura de Cuphead, aquele joguinho da xícara com gráficos antigos, extremamente difícil. Isso por si só já estava bizarro, mas ainda piora. Eu coloquei uma música pra tocar, era Rude, da banda Magic. E no começo foi até engraçado, e, tipo, enquanto eu me ensaboava, eu percebi que estava me mexendo no ritmo da música, literalmente dançando. Mas não de um jeito normal, era diferente, parecia que o meu corpo estava dançando sozinho. No início aquilo começou divertido e eu não conseguia parar de dar risada, e, tipo, olha que loucura. Eu fumei uma jamba aleatória e tô dançando no chuveiro. Mas aos poucos a sensação mudou, porque deixou de ser eu estou dançando e começou a ser eu não consigo parar de dançar. E foi assustador, eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos nessa pira.
mas parecia que tinham se passado horas lá dentro. A minha percepção de tempo já estava completamente distorcida. Eu simplesmente não conseguia parar e eu tinha perdido o controle do meu próprio corpo. Quando eu finalmente consegui desligar o chuveiro e me vestir, eu decidi ir dormir. Tudo que fosse possível para passar mais rápido a brisa eu estava fazendo. Dormir parecia ser a solução perfeita. Eu só precisava dormir e esperar acordar. O problema é que eu não conseguia dormir e tudo já estava me parecendo um sonho. O problema era justamente esse. E se eu já estivesse sonhando? Deitei na cama, fechei os olhos, abri, fechei de novo, levantei, fui até a sala, olhei o relógio, voltei para a cama. Poucos segundos depois, levantei de novo, fui até a sala, olhei o relógio, voltei. E então aconteceu outra vez, e outra, e outra. Eu levantava, olhava o relógio, voltava, levantava, olhava o relógio, voltava, e eu percebi. Eu já fiz isso. Só que em alguns minutos depois eu fazia de novo. Eu só percebia quando já estava olhando para o relógio outra vez. Parecia que o tempo tinha quebrado, como se eu estivesse preso em um loop infinito. Como se eu estivesse rebominando repetidamente. E aí veio um pensamento que me apavorou na hora. E se isso nunca acabar? E se meus pais chegarem e eu estiver assim ainda? Mas o pior ainda nem tinha acontecido. Em um dos momentos em que eu estava deitado, eu fechei os olhos. E é aqui que as palavras começaram a perder o sentido. Porque eu, sinceramente, nem sei explicar exatamente o que aconteceu. Parecia que existiam formas, camadas, estruturas, palavras, como se tudo fosse feito da mesma substância. E eu estivesse sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu não me sentia mais dentro do quarto, nem dentro do meu corpo, era como se a minha consciência tivesse perdido completamente qualquer limite. Como se ela tivesse se expandido até tocar alguma coisa infinita, e ao mesmo tempo parecia que eu era essa coisa. Eu sentia que eu estava morrendo, mas também sentia que estava nascendo de novo, e de novo, e de novo, como se eu fosse viver todas as vidas que já existiram, como se eu fosse viver todas as vidas que ainda existiriam, pela eternidade. Não existia começo, não existia fim, só a existência infinita. E o infinito é uma coisa muito bonita, até você perceber que ele também pode ser completamente assustador. Porque se existe sofrimento e existe infinito, então talvez exista sofrimento infinito e todas as possibilidades de sofrer das formas mais variadas possíveis. Parecia que eu estava preso para sempre, que nunca haveria descanso, que eu já existia há milhões de anos. E que continuaria existindo por milhões de anos. Foi então que surgiu outro pensamento perturbador, talvez o mais. Na verdade, não foi nenhum pensamento, me ocorreu uma certeza genuína. Daquelas certezas que parecem mais reais do que qualquer outra coisa. Eu tive absoluta convicção de que tudo era eu. Meu pai, minha mãe, as outras pessoas, Deus, o universo, o tempo, as estrelas, tudo. Não existiam lá fora, não existia um universo, não existia realidade, existia apenas consciência. E ela era minha. Parecia que toda a minha vida tinha sido uma história inventada, uma narrativa criada para preencher o tempo, porque o tempo era infinito, para frente e para trás. Sempre esteve ali, e sempre estaria. Toda a realidade parecia uma grande ilusão, uma grande piada. E eu finalmente tinha percebido. Foi a pior sensação que eu já senti na minha vida. Porque naquele momento eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de nunca poder deixar de existir. Eu não me lembro do que aconteceu depois disso, e eu não sei quanto tempo passou ao certo, mas eu me lembro de piscar e estar tomando um copo de água na cozinha. Como se tivesse cortado instantaneamente o efeito. E já era por volta de umas 6 horas da tarde. Lembro que assim que passou eu pensei, mano, puta merda, que porra foi essa que aconteceu? Que brisa insana. E dei risada, mas com um pouco de desespero. Mas estava aliviado que tudo tinha passado e tinha sido apenas uma bad trip. Mas algumas coisas permaneceram. Durante algumas semanas, depois disso, eu desenvolvi síndrome do pânico. Tinha medo de voltar a ter esses pensamentos, ainda mais porque eu sabia que isso poderia desencadear um surto psicótico ou algum transtorno mental adormecido. E isso é algo muito sério. Medo de perder novamente a confiança na realidade. Medo de acreditar outra vez que só existia a minha consciência. E se tudo isso parece uma completa loucura pra você, eu concordo, porque foi. Talvez tenha sido apenas uma experiência induzida por substância que, obviamente, é o mais provável. Talvez tenha sido apenas uma reação extremamente intensa do meu cérebro, mas existe uma coisa que nunca saiu da minha cabeça desde aquele dia. Durante aquelas horas, aquilo parecia absolutamente verdadeiro. Se uma ideia completamente absurda pode parecer absolutamente real, como sabemos que as ideias que parecem reais agora realmente são? O mundo em que vivemos é um completo absurdo. Estamos flutuando e girando a 1.670 km por hora em uma bola cheia de água no espaço. Para nós isso é normal porque estamos acostumados com essa ideia desde criança. Até onde a ciência consegue ir hoje, ninguém sabe com absoluta certeza o que é a realidade. O que a ciência faz não é oferecer certezas absolutas. Ela constrói modelos cada vez melhores para explicar a realidade. Testa esses modelos contra evidências e descarta aqueles que falham. É justamente por isso que ela é tão poderosa. Não porque promete respostas finais, mas porque aceita ser corrigida. No meu vídeo Você Nunca Viu a Realidade, que você pode acessar clicando nos cards que eu vou deixar aí em cima, e na descrição do vídeo, eu tentei te mostrar uma coisa. Sonhos parecem reais, ilusões parecem reais,
Memórias podem ser falsas, o cérebro pode preencher informações que nunca existiram, pode criar cores, sons, cheiros, emoções, pode até, por algumas horas, convencer uma pessoa de que ela é a única consciência existente. Então talvez a pergunta nunca tenha sido o que é a realidade. Talvez a pergunta seja quanto da realidade nós realmente percebemos. Porque tudo que você já viu, tudo que você já ouviu, tudo que você já tocou ou tudo que amou aconteceu em um único lugar, dentro da sua própria consciência. Isso não significa que o mundo não exista, significa apenas que você nunca teve acesso direto a ele. E talvez isso seja o suficiente, talvez nunca descobramos como o universo realmente é. Mas, curiosamente, foi justamente essa limitação que nos trouxe até aqui. Foi ela que nos fez criar a filosofia, a ciência, a matemática e a arte. Todas elas são, no fundo, tentativas diferentes de responder a mesma pergunta. E talvez essa seja a melhor parte. Nem toda pergunta precisa de uma resposta para mudar completamente a forma como enxergamos o mundo. Ah, e lembra da primeira pergunta que eu te fiz? Como você sabe que não está sonhando agora? Se a sua resposta foi porque parece muito real, então eu só tenho mais uma pergunta. Não foi exatamente isso que você pensou da última vez que estava sonhando?